A reciclagem de garrafas plásticas é a verdadeira magia do mundo moderno, onde do lixo comum se criam coisas novas que podem ser usadas repetidamente. Mas como isso funciona? Como uma garrafa velha se transforma, digamos, em uma jaqueta estilosa ou em utensílios modernos? Hoje, vamos desvendar esse processo de A a Z e, sinceramente, é realmente fascinante. O plástico está por toda parte. Segundo as estatísticas, no mundo são produzidas cerca de 400 milhões de toneladas de plástico por ano. Dessas, mais de 8 milhões de toneladas acabam no oceano. Agora imagine, uma única garrafa plástica pode levar mais de 450 anos para se decompor. A cada segundo, no mundo, são vendidas cerca de 20 mil garrafas plásticas. Menos de 10% de todos os resíduos plásticos do mundo são de fato reciclados. Assustador, não é? É por isso que a reciclagem não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. A produção de cerca de 60% de todas as fibras sintéticas para roupas depende de garrafas recicladas. Antes que as garrafas partam para a jornada de sua segunda vida, elas passam por uma triagem. Isso acontece em usinas especiais, onde as garrafas plásticas são separadas por cor e tipo de plástico. Por exemplo, garrafas transparentes são usadas para uns fins e as coloridas para outros. Parece simples, mas imagine uma esteira enorme na qual cada garrafa é inspecionada por robôs especiais ou por trabalhadores manualmente. E aqui podemos mencionar um detalhe interessante. Quanto mais limpas as garrafas forem separadas, melhor será o resultado. É por isso que é importante lavar as garrafas antes de jogá-las no container de reciclagem. Uma pequena ação que faz uma enorme diferença. A próxima etapa parece o trabalho de um processador de alimentos gigante. As garrafas são lavadas e trituradas em pedacinhos minúsculos que se assemelham a flocos de plástico. Isso não é mais lixo, mas matéria-prima pronta para transformações mágicas. Esses pedaços, ou como são chamados, flakes, são limpos mais uma vez para remover resíduos de rótulos ou cola. Quanto mais minuciosa a limpeza, maior a qualidade do produto final. Imagine, cada pequeno pedaço é um bloco de construção potencial para algo novo. Após a trituração, o plástico é aquecido a altas temperaturas até se transformar em uma massa viscosa. É aqui que a parte mais interessante começa. Essa massa é formada em grânulos. Eles são chamados de pellets. Parecem pequenas bolinhas de plástico e são uma matéria-prima universal. A propósito, se você já se perguntou por que as garrafas têm diferentes finalidades, isso depende do tipo de plástico. Por exemplo, o plástico PET, aquele do qual são feitas as garrafas de água, é mais fácil de reciclar do que outros tipos de plástico. E finalmente, o mais interessante, uma nova vida para as garrafas velhas. Delas são feitas, por exemplo, roupas. 25 garrafas plásticas são suficientes para fazer uma jaqueta de fleece. Os grânulos também são derretidos e esticados em fibras, das quais são feitos tapetes sintéticos. E o plástico pode se tornar embalagem para bebidas de novo e de novo. E claro, com o plástico reciclado, fazem-se, por exemplo, cadeiras de jardim ou até peças para playgrounds. Sabe o que é mais legal? O processo de reciclagem pode ser repetido várias vezes. Embora haja um limite, após 5 ou 6 ciclos, o plástico perde gradualmente suas propriedades. Mas até esse momento, ele consegue passar por mais de uma reencarnação. Após 5 ou 6 ciclos de reciclagem, o plástico perde gradualmente suas propriedades originais, como resistência, flexibilidade e transparência. Isso ocorre devido ao estresse térmico e mecânico que o material sofre durante o aquecimento, trituração e remoldagem. As moléculas dos polímeros se tornam mais curtas e a estrutura do plástico menos estável, o que dificulta sua reutilização para os mesmos fins. Quando o plástico se torna inadequado para a fabricação de, por exemplo, garrafas ou embalagens, ele ainda pode ser usado para criar produtos menos exigentes. Podem ser, em particular, materiais de construção, como painéis de plástico ou isolamento, ou produtos para uso externo, como cercas, bancos ou tábuas de plástico para playgrounds. O plástico também é adicionado ao asfalto para aumentar sua resistência ao desgaste,
transformando-se em pavimento de estrada. Se o plástico não puder mais ser reciclado, ele pode ser usado para a produção de energia. Ao queimar o plástico em instalações especiais, com filtragem de emissões nocivas, produz-se calor ou eletricidade. Embora não seja a opção ideal devido à possível poluição ambiental, reduz a necessidade de combustíveis fósseis. Novas tecnologias permitem decompor o plástico em nível molecular, restaurando seus componentes básicos. Por exemplo, processos de pirólise ou hidrólise decompõem o plástico em gases ou componentes líquidos, que podem ser usados como matéria-prima para criar novo plástico ou até mesmo combustível. Este é um método mais promissor, pois permite que o material retorne ao ciclo de produção. A pirólise ocorre quando o plástico está em um recipiente sem oxigênio, mas sob a influência de uma temperatura de até 700 graus Celsius. Já a hidrólise é um método de decomposição do plástico usando água e alta pressão. Frequentemente, ácidos ou álcalis são adicionados para acelerar o processo. Se o plástico já esgotou completamente suas possibilidades e não pode ser reciclado nem utilizado de outra forma, ele é enviado para aterros sanitários. Infelizmente, esta é a opção menos desejável, pois o plástico leva centenas de anos para se decompor e polui o meio ambiente. Felizmente, os cientistas estão trabalhando em materiais que podem ser reciclados infinitamente. Por exemplo, polímeros de nova geração têm o potencial de recuperar completamente suas propriedades após cada ciclo. Outra direção promissora é a criação de materiais biodegradáveis, que se decompõem naturalmente após o fim de seu ciclo de vida. Talvez você pense, mas o que uma única garrafa pode mudar? Acredite, ela é capaz de mais do que parece. Cada garrafa reciclada é um passo para reduzir o plástico no oceano, para conservar os recursos naturais e para um futuro onde nosso planeta será um pouco mais limpo. Mesmo que a reciclagem funcione, é importante minimizar a quantidade de plástico que consumimos. Aqui estão algumas dicas simples. Use garrafas reutilizáveis. Evite embalagens que não podem ser recicladas. Escolha produtos com um selo de plástico reciclado. A reciclagem de garrafas plásticas não é apenas sobre ecologia, mas também sobre economia, criatividade e inovação. Graças a este processo, cada um de nós pode se tornar parte de mudanças que realmente importam. Então, da próxima vez que você jogar fora uma garrafa plástica, lembre-se, ela pode se transformar em algo incrível. Talvez até na sua jaqueta favorita. Portanto, mesmo depois que o plástico atinge o limite de sua carreira de reciclagem, ele pode ser transformado em algo útil, ou investido na pesquisa de materiais do futuro. A cada ano, no mundo, a indústria do vidro transforma montanhas de areia em mais de 150 milhões de toneladas de produtos cristalinos. Imagine uma cidade inteira, construída apenas com o vidro produzido em um único ano. Das janelas que nos isolam do mundo exterior, às delicadas fibras ópticas que transmitem informação na velocidade da luz, o vidro é um material fundamental. Mas como conseguimos transformar algo tão comum como a areia em objetos de tal pureza e resistência? Hoje, vamos ao coração de uma fábrica de vidro, onde testemunharemos uma incrível alquimia moderna. A jornada do vidro começa com a seleção cuidadosa de seus ingredientes. O principal, compondo cerca de 70% da mistura, é a areia de sílica de altíssima pureza. Ela precisa ser perfeitamente branca. Junto a ela, vem o carbonato de sódio, que reduz a temperatura de fusão, e o calcário, que dá estabilidade e resistência ao vidro. A essa mistura, adiciona-se vidro reciclado, o que economiza energia e recursos. Um trator gigante pega toneladas de cada ingrediente e os despeja em enormes silos. De lá, seguindo um comando do computador, eles vão para um misturador gigante. Dentro dele, todos os componentes são misturados até formar um pó perfeitamente homogêneo.
chamado de composição. Agora, essa composição seca viaja para o coração da fábrica, o forno de fusão. É uma piscina enorme, do tamanho de uma casa pequena, revestida com tijolos refratários. Este forno nunca dorme. Ele funciona continuamente por anos, mantendo uma temperatura interna de 1.600 graus Celsius. A composição é despejada em uma extremidade do forno. Ao entrar nesse inferno, ela derrete instantaneamente, transformando-se em um rio espesso e laranja de vidro líquido. Esse rio flui lentamente por toda a piscina. Durante esse tempo, todas as bolhas de gás escapam e a massa se torna perfeitamente homogênea. E então, este rio de fogo brilhante flui para fora do forno e entra na invenção mais genial do mundo do vidro, o banho de flotação. É um longo túnel hermético, preenchido não com água, mas com estanho derretido. O estanho tem uma superfície perfeitamente plana, como um espelho. Como o vidro é mais leve que o estanho e não se mistura com ele, ele se espalha pela superfície, como óleo sobre a água, formando uma fita perfeitamente plana e lisa. A gravidade a torna perfeitamente nivelada por baixo, e a tensão superficial a deixa perfeitamente lisa por cima. A espessura da fita é controlada pela velocidade com que ela é puxada para fora do banho. Anualmente no mundo, são produzidos mais de 8 bilhões de metros quadrados de vidro float. Isso é o suficiente para cobrir todo o território do Chipre. Após o banho de flotação, a fita de vidro infinita, ainda muito quente, mas já sólida, entra em um longo túnel, chamado de túnel de recozimento. Esta é uma etapa crucial. Se o vidro esfriasse muito rápido, tensões internas colossais surgiriam, e ele ficaria frágil como um enfeite de Natal. No túnel de recozimento, que tem centenas de metros de comprimento, a temperatura do vidro é reduzida lenta e controladamente, de 600 graus até a temperatura ambiente. Isso permite que as moléculas relaxem e remove todas as tensões. Da outra extremidade, sai uma fita de vidro perfeitamente transparente, plana e livre de tensões, que um cortador automático com um rolo de diamante corta em enormes chapas, chamadas de chapas jumbo. O tamanho delas pode chegar a 6 por 3 metros. Mas isso é apenas a matéria-prima, apenas uma camada do nosso futuro sanduíche. Para arranha-céus e aquários, o vidro comum é fraco demais. Por isso, essas chapas são enviadas para um treinamento adicional. Para tornar o vidro 5 ou 7 vezes mais forte, ele é temperado. A chapa de vidro entra em um forno, onde é aquecida a 620 graus, quase ao ponto de amolecer. Em seguida, é retirada instantaneamente, e jatos potentes de ar frio são soprados em ambos os lados. A superfície externa do vidro esfria instantaneamente e se contrai, formando uma carapaça resistente, enquanto a parte interna esfria mais lentamente. Isso cria tensões internas incríveis que tornam o vidro extremamente forte. Se tal vidro quebrar, ele se desfaz em milhares de pequenos cubos seguros, e não em estilhaços afiados como punhais. Mas mesmo o vidro temperado é apenas uma camada. Para criar uma verdadeira armadura, usa-se o processo de laminação. Pegam-se 2 ou mais chapas de vidro
E entre elas, coloca-se uma fina película transparente de polivinilbutiral. Este sanduíche é enviado para um forno especial chamado autoclave. Lá dentro, cria-se alta temperatura e enorme pressão. Sob o calor e a pressão, a película derrete e cola firmemente as chapas de vidro em um bloco único e monolítico. Se tal vidro quebrar, ele não se estilhaça. Os fragmentos permanecem colados à película como moscas em uma fita adesiva. É assim que se fazem os para-brisas de carros e os vidros para arranha-céus. Para aquários, este sanduíche pode ser simplesmente incrível. Por exemplo, a espessura do vidro acrílico no aquário de Dubai atinge 75 centímetros. É quase 1 metro de espessura. Ele é composto por muitas camadas coladas entre si e é capaz de suportar a pressão de 10 milhões de litros de água. Finalmente, no vidro para arranha-céus é aplicado um revestimento especial. Em uma enorme câmara de vácuo, finíssimas camadas de metais, como prata ou titânio, são pulverizadas na superfície do vidro. Este processo, chamado de pulverização catódica, cria um revestimento de baixa emissividade, ou Low-E. Ele funciona como um filtro inteligente. No verão, reflete a radiação solar infravermelha para fora, impedindo que o ambiente se aqueça. E no inverno, ao contrário, reflete o calor dos aquecedores de volta para o cômodo, impedindo que ele saia. Isso permite reduzir os custos de aquecimento e ar-condicionado de um arranha-céu em 30% a 50%. E somente após todas essas operações complexas, quentes e precisas, a areia comum se transforma em uma armadura transparente de alta tecnologia, pronta para se tornar uma parede invisível entre o homem e os elementos. Da fábrica sai um painel de vidro enorme e perfeitamente limpo. É forte, mas ao mesmo tempo incrivelmente frágil a impactos pontuais e vibrações. Como transportá-lo intacto por centenas de quilômetros? Para isso, são usados caminhões especiais, que parecem estranhos esqueletos de metal. São os chamados in-loaders. Em vez de uma carroceria comum, eles têm um poço profundo no meio, e nas laterais, 2 estruturas inclinadas, semelhantes a cavaletes gigantes. As chapas de vidro são colocadas nesses cavaletes quase na vertical, com uma leve inclinação. Isso é feito para que o peso seja distribuído uniformemente e para minimizar a carga das vibrações da estrada. Cada chapa é separada da vizinha por espaçadores macios, e todo o pacote é firmemente fixado com dezenas de cintas e grampos hidráulicos. O motorista de tal caminhão é um verdadeiro craque. Ele o dirige de forma incrivelmente suave, evitando freadas e curvas bruscas.